falar com você, amém? É o culto onde Jesus ele pode falar dentro do seu coração, sabe? Se tem uma das coisas mais poderosas, uma das experiências mais gostosas que o homem pode viver é quando ele sente Deus falar com ele, sabe, irmãos? Porque é diferente quando nós ouvimos a voz de uma pessoa comum e quando nós ouvimos a voz do nosso Deus falando no nosso coração. Talvez você pode nunca ter escutado Deus falar com você, mas o dia que Ele falou com você a primeira vez foi inesquecível. Talvez você já ouviu centenas de mensagens, você já cantou centenas de louvores, mas eu tenho certeza que você lembra exatamente o dia, a primeira vez que Jesus, que o Espírito Santo falou ao seu coração. Sabe, mas isso não tem que ser apenas uma vez, porque o nosso Deus, Ele fala todo dia, amém? Nosso Deus, Ele fala a todo momento. O nosso Deus, Ele fala em toda hora, toda oportunidade. Deus, Ele está falando com a gente, sabe? Deus, Ele fala através de sonhos. Deus, Ele fala através de canções. Deus, Ele fala especialmente através da sua palavra. Mas Deus, Ele também fala através do vento, através da natureza. Em todos os momentos, o Senhor, Ele está disposto a falar no nosso coração. Sabe, nessa noite o Senhor te trouxe aqui, não é para mais uma sexta-feira, mas talvez é o início de uma nova história na sua vida, o início de novos começos na sua vida. Nós estamos apenas começando o ano e nesse período tem muita gente fazendo muitos planos. Planos talvez de juntar dinheiro, planos de estudar, planos de mudar de serviço, mudar de trabalho, talvez mudar de casa, planos de casamento, planos talvez de morar em outro lugar. Planos de entrar numa academia, que nem eu. Tem muita gente talvez fazendo planos. Mas talvez tem gente que o ano virou e você já está percebendo que o ano é novo, mas os problemas são os mesmos do ano passado. É porque o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite para te falar que não é uma mudança de calendário que vai mudar a sua história. Não é tipo assim, janeiro, tudo novo, não. Talvez os mesmos problemas do ano passado estão aí, porque o ano passado era a semana passada. Talvez as mesmas dificuldades, as mesmas crises que você tem enfrentado ainda estão aí. E você já está caindo na real que o ano é novo, mas ainda tem um problema antigo caminhando com você. Mas o nosso Deus trouxe você aqui essa noite para direcionar você, para você daqui para frente ser alguém que vai resolver problemas para a glória de Deus, amém? Nós não vamos ser uma igreja que fica administrando crises. Nós não vamos ser uma igreja que fica administrando problemas. Talvez você está lidando com um elefante branco na sua vida e você está deixando ele ali. Você não quer tirar ele porque é muito difícil, pastor. É muito difícil ter que lidar com isso. É muito difícil ter que renunciar a isso. Mas eu quero dizer para você que 2025 é o ano da decisão na sua vida. Esse ano é o ano de mudança, irmãos. Esse ano é o ano de viver o que a gente nunca viveu em Deus. De vencer aquilo que a gente nunca venceu. De receber de Deus aquilo que a gente nunca recebeu. Mas também é um ano de renúncia, é um ano de quebrar o nosso vaso, é um ano de quebrantar o nosso coração, é um ano de renunciar às coisas que estão nos distanciando de Deus. E aí eu não gosto de fazer muito isso, não faço muito isso, mas olha para o seu irmão e fala assim: você está preparado? Não, pelo amor de Deus, fala com voz de profeta, você está preparado? Aí, glória a Deus. Falar desanimado assim, ele não vai estar preparado não. E nessa noite eu quero falar sobre algo que virou comum no meio dos crentes. É uma palavra que quando a gente falamos ela, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é problema, é luta e é choro. Que isso, pastor? Primeira sexta-feira do ano, você já vai trazer uma palavra assim? Eu preciso de uma motivação. Irmãos, a maior motivação da sua vida é Jesus, porque se não for Jesus... Sabe, você não precisa de um livro de autoajuda, não. Você precisa da ajuda que vem do alto. Em Salmo 121 fala que eu elevo os meus olhos, que é do alto que vem o meu socorro. Então, calma. Mas essa noite eu quero falar um pouquinho sobre deserto. Quando nós falamos da palavra deserto, vem na nossa cabeça lutas, problemas, dificuldades, crises. Quem nunca passou por um deserto, quem nunca passou uma luta, talvez fisicamente a gente nunca foi num deserto. Mas os crentes pegaram essa palavra quando nós estamos passando uma luta, uma prova. Provavelmente você já escutou alguém falando, ou você já falou: nossa, eu estou passando num deserto. Nossa, eu estou no deserto. E o que significa deserto? De muitas
muitas definições que tem, que vocês já ouviram, que vocês até sabem. Eu peguei uma que ninguém fala muito. Deserto é um lugar onde as pessoas não habitam. É um lugar que não tem ninguém. É um lugar solitário. Sabe, você não vê um condomínio, um bairro, uma cidade, as pessoas querendo morar no deserto. Porque deserto é um lugar que não tem praticamente nada. Mas no deserto, o deserto físico, né, geográfico que nós conhecemos, mais pela televisão, mais por um vídeo do que presencial, é um lugar que não tem muitos recursos, não é um lugar que não tem muitas possibilidades. Mas trazendo para a nossa vida, para o lado espiritual, em alguns momentos Deus vai permitir, Deus vai nos conduzir, passar pelo deserto, para nos ensinar algumas lições. Talvez aquilo que você está chamando de luta, de dificuldade, é apenas preparação para o maior milagre da sua vida. Talvez aquilo que você está chamando de prova é simplesmente um ensaio para aquilo que Jesus vai fazer na sua história, amém? Porque é muito bonito o milagre, mas só precisa de um milagre quem realmente está passando por alguma luta, uma dificuldade. É muito bonito falar sobre um testemunho. A Bíblia relata vários milagres de Jesus. A Bíblia relata que Jesus fez um paralítico andar. Mas Jesus só fez um paralítico andar porque antes existia alguém que não andava. Jesus só fez um cego enxergar porque antes existia alguém naquele lugar que não enxergava. Jesus só fez um morto ressuscitar porque antes de Jesus chegar alguém tinha morrido e existia uma casa de luto. Mas quando Jesus chegou, o luto se tornou em festa, o paralítico começou a andar, o cego começou a enxergar. Pastor, onde você quer chegar com isso? Que talvez você está enfrentando o maior problema da sua vida até então, mas se você entregar nas mãos de Deus, esse problema que você vai estar enfrentando vai ser apenas um capítulo do testemunho que você vai contar para glorificar o nome de Deus. Então, quando nós passamos por luta, por dificuldades, para resumir, para mim não ficar falando muito, quando nós estamos no deserto, existem algumas lições que o Senhor vai nos ensinar, porque o nosso Deus é didático. Eu tenho um amigo que fala assim: Jean, se prepara, porque Deus, Ele não é menino, Deus ele não sabe brincar. Quando Ele fala que Ele vai ensinar alguma coisa para você, se prepara, porque Ele vai te ensinar. O nosso Deus nos ensina na prática. Acho que a maioria aqui passou, assim espero eu, né? Que dirige passou pela autoescola. E espero que todo mundo fez a autoescola certinho, né? Em nome de Jesus. Ninguém comprou, se alguém comprou a carta, não fala, no final vem confessar para mim que a gente vai orar para Deus te perdoar, viu? Mas na autoescola você fica lá 15 dias, na minha época era 15 dias, só estudando um livrinho, e o professor falando lá o que você tem que fazer, aquilo lá, aquilo outro. Mas quando você vai para a prática, é maravilhoso. Porque agora você está na prática ali, ó. Você está a 30 por hora, você está se achando, estou super rápido. Você está aprendendo. Mas aí você fala a seguinte frase para o seu instrutor, para o seu professor: a teoria é uma coisa, né? A prática é outra. E geralmente, irmãos, Deus vai nos ensinar na teoria, que é na palavra dele, mas também Deus vai nos levar para a prática. Então eu quero compartilhar com vocês aqui 4 lições que nós aprendemos no deserto. Para você que gosta de anotar, nós vamos começar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E a primeira lição que nós aprendemos quando nós estamos no deserto é a dependência. Você que gosta de anotar, anota aí no seu bloco de nota. No deserto o Senhor nos ensina, pastora Vera, a ser dependente dele. No deserto o Senhor nos ensina, Gabriel Custódio, a ser dependente de Deus. Né, Gabriel Custódio? Não estou bravo não. Capítulo 8, verso de número 2. Recorda de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo
que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Graças a Deus. Então a primeira lição que o Senhor vai nos ensinar, igreja, é a gente ser dependente do Senhor. Quando a gente está no deserto, Deus vai nos ensinar a ser dependente dEle. Essa passagem que nós acabamos de ler é Moisés relembrando o povo os 40 anos que eles caminharam pelo deserto. E está falando que eles foram... teve um momento que eles ficaram totalmente dependentes de Deus. Para a gente aprofundar um pouco mais na história, no deserto, durante o dia, mas é muito calor mesmo. Só que durante a noite é muito frio, é zero negativo, igual o pastor Fábio estava falando aqui domingo. E Deus, o próprio Deus, providenciou durante o dia uma nuvem que ia por cima deles, fazendo sombra para ficar um pouco mais confortável a caminhada. E durante a noite ia uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. A história também vai relatar que eles tiveram fome e Deus mandou codornas, passarinhos para alimentar aquele povo. E por último, não menos especial, Deus ele fez um maná, que é a espécie de um pãozinho que caía do céu. Não existia iFood, não existia nenhum aplicativo, não existia motoboy, mas o nosso Deus ele estava alimentando mais de 3 milhões de pessoas, recebendo alimento. Outra coisa de Deus também, principalmente os maridos vão gostar de saber disso, as roupas. Eles usaram as roupas por várias gerações, o Senhor cuidou deles, falando que o pé não inchou, sabe? Não mudou de tamanho. Então, um sapato foi passando de geração em geração e ninguém ficou sem nada de vestir. Economia, Doug. Não tinha Shopee, não tinha Shein, não tinha as lojas online. As mulheres não falam nada, né? Nem falam, nem glória a Deus nessa parte, né? E o Senhor cuidou. E com tudo isso, qual que foi o resultado? Eles aprenderam na prática a ser dependente de Deus. Então, quando nós estamos no deserto, essa lição, nós aprendemos a ser dependente do Senhor. Eu não sei você, irmãos, mas em algum momento da nossa vida, eu tenho certeza que você vai precisar não contar com a sorte, não contar com a ajuda de amigos, você vai só precisar contar com Deus, você vai ser dependente de Deus. Sabe, é aquele momento da nossa vida que está tudo saindo do controle, as coisas não estão indo bem, as coisas parece que vai desmoronar tudo, e você fala, agora para mudar minha história é só Deus. Tem algumas situações na nossa vida que Deus permite acontecer para nos levar até nesse lugar, para a gente reconhecer que não é só agora a minha situação, é só Deus que pode mudar. Desde o início tinha que ser isso. É que às vezes a gente sai correndo para todo lado para tentar resolver os nossos problemas e esquecemos do quê? De apresentar ele para Deus. Deus ele não tem que ser só a última alternativa. Deus ele precisa ser a primeira alternativa, porque ele tem o poder de mudar isso. E é muito lindo quando pregamos que nós temos que ser dependentes de Deus. Mas quando nós começamos a ver isso na pele, irmãos, como o Senhor nos molda, como o Senhor nos estica. Eu tive o privilégio de, no último ano, conviver com o nosso saudoso apóstolo Doriel. De muitas histórias que o pessoal contava, tinha uma que isso mexia no nosso coração. Para você que não sabe, em 2001, o telhado da nossa igreja, lá em Brasília, uma igreja que tem capacidade para 6.000 pessoas sentadas, o telhado caiu, o telhado despencou. O apóstolo Doriel sempre foi um homem muito rígido em horário, por isso que às vezes eu brinco aqui com o pessoal que já conheceu ele. O avô Doriel sentiria orgulho. Ele é o único pastor, até hoje, que eu conheci, que ele começava um culto e ele terminava exatamente no horário que ele falava que ia terminar. Só que nesse dia, aconteceu alguma coisa lá que ele sentiu de terminar o culto antes. Ele termina o culto antes, 20 minutos antes, todo mundo sai da igreja. E depois que ele sai da igreja, o telhado inteiro da igreja despenca. Dias depois, continuou tendo culto na igreja. E sabe o que o apóstolo Doriel fazia? Antes de começar o culto, ele ia lá para o terreno da igreja e ele falava assim, Deus, só espera mais um pouquinho, deixa para chover depois que acabar o culto. E há relatos que teve alguns dias que chovia em volta da igreja, chovia na rua de baixo, chovia na rua do lado, chovia na rua de cima e não chovia na igreja. Na hora que ele falava amém, que todo mundo entrava no carro, a chuva caía.
Sabe, na hora que nós contamos isso, todo mundo fica impressionado, uau. Mas aí é um relato de alguém que estava sendo dependente de Deus. Porque a partir de agora, o telhado dele não era um telhado, não era uma telha normal, não era um material normal. O telhado dele era a mão de Deus. E o que nós podemos aprender com isso para a nossa vida? Às vezes você está passando por uma crise terrível, às vezes você está passando por uma luta terrível. Começa a pedir para a mão de Deus cobrir você, irmãos. Começa a pedir para Deus te proteger. Começa a pedir para Deus estar contigo. Começa a ser dependente do Espírito Santo de Deus. Não existe nada mais lindo, nada mais poderoso do que nós sermos dependente do Espírito Santo de Deus. Existem coisas que só Deus pode fazer por você. Então a primeira lição é: seja dependente de Deus, amém? Segunda lição que nós aprendemos no deserto, nós aprendemos a priorizar o que realmente importa. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 3, vai dizer assim, ó: porque este é o referido, por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Só até aí, em nome de Jesus. No versículo, é só uma curiosidade, tá? No versículo 4, volta ao versículo 4. Aqui, ó. Quando fala gafanhotos, existem duas linhas teológicas, tá? Existe um pessoal que defende, que fala que realmente era gafanhoto. Você vai ver até alguns filmes a galera comendo. E existe uma linha que defende que era uma planta com o nome de gafanhoto. E aí você acredita no que você achar melhor. Pastor, mas o que vai mudar minha vida aí? Isso não vai mudar nada. Eu só quis falar, eu só quis dar uma gastada aqui numa cultura que não vai mudar nada você, amém? Então é só isso. Mas o segundo ponto dessa lição é priorizar o que realmente importa. Como assim, pastor? João Batista, ele entende o chamado dele e ele vai para o deserto cumprir esse chamado. Aqui nós estamos num ambiente climatizado, tem ar-condicionado, tem água gelada. Agora imagina você ir no culto, no deserto, onde está muito quente, muito calor, insuportável, mas você está lá para ver uma pessoa pregar, porque essa pessoa ela tem uma palavra diferente, da boca dela sai virtude, existe algo de Deus na vida daquela pessoa. Sabe, não era 2, 5, 10 ou 20 pessoas que ia ver João Batista pregar. Era muita gente que ia para lá para o deserto, era a multidão que ia atrás de João Batista. João Batista entendeu que o melhor lugar para ele estar era ali no deserto, ter uma vida simples. Isso facilitaria a maneira dele estar ministrando. Deserto é mais solitário, sabe? Às vezes Deus vai te levar para o deserto, não é para te isolar, é para te deixar quietinho lá, para você voltar a ouvir a voz de Deus. Às vezes sua vida está tão corrida, está tão agitada. Às vezes talvez tenha alguém aqui sentado, mas a sua mente está lá fora com tanto problema que está acontecendo. E em alguns momentos Deus nos leva para o deserto para dar calma, para a gente voltar a escutar a voz dele, para a gente voltar a ter discernimento, direcionamento daquilo que o Senhor está falando. Então João Batista está no deserto, ele está priorizando aquilo que realmente importa. E o que a gente pode pegar isso para a nossa vida? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tem luta que não é para você estar lutando, não. Tem situações que talvez você está perdendo tempo com muita coisa que era para você estar priorizando outra coisa. Sabe o que tem que ser prioridade para você? Sua vida com Deus, sua família e sua vida profissional. Às vezes tem gente priorizando tanta coisa que está perdendo tempo com tanta coisa. Vamos aprender, irmãos, a priorizar aquilo que realmente importa. Ah, mas como assim, pastor? Talvez você precisa dobrar o seu joelho e perguntar: Senhor, qual que é as lutas que eu preciso lutar? O que eu preciso priorizar na minha vida? Porque às vezes a gente perde tempo com tanta cultura inútil, com tanta coisa que não vai nos levar para lugar nenhum.
Mas no deserto, o Senhor nos leva e vai nos ensinar a gente olhar para dentro. O que precisa ser prioridade para a gente? O que precisa ser prioridade no meu coração? O que eu preciso mudar para agradar mais Deus? Quando eu não estou no deserto, o meu natural é eu olhar para ele e começar a procurar um monte de defeito, é eu olhar para ela e procurar um monte de defeito. Mas quando Deus me leva para o deserto, eu não tenho como eu olhar para ninguém. Aí eu sou obrigado a olhar para dentro de mim o que eu preciso mudar. No ano novo nós falamos, né? O que nós precisamos deixar de fazer para estar mais próximo de Deus. Agora a pergunta e a reflexão é outra. O que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso começar a priorizar? O que eu preciso... qual que é as guerras que eu tenho que lutar esse ano? Qual que é as guerras que realmente importa que o Senhor quer que eu lute para mim estar no centro da vontade dEle? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, deserto não é lugar para você morrer, deserto é lugar para Jesus posicionar novamente o teu coração. Esse ano o Senhor quer alinhar o teu coração novamente, esse ano é ano de alinhar o teu chamado, esse ano é ano dele alinhar a sua história. Tem muita gente talvez brincando de ser crente, não é mais tempo de brincar de ser crente, irmãos, não dá mais tempo de servir Jesus de qualquer maneira. O Senhor te trouxe aqui para te falar que Ele quer alinhar o teu coração, Ele quer alinhar o teu ministério, Ele quer alinhar a tua casa, Ele quer cuidar das suas emoções, e Ele quer ensinar você a priorizar aquilo que realmente importa. Ele quer ensinar você a realmente cuidar daquilo que realmente é válido. Às vezes cuidamos de tantas coisas e aquilo que realmente deveríamos cuidar está ficando de lado. Amém? Vocês ainda estão felizes? Nós não temos mais tempo Nós não podemos mais perder tempo, irmãos. Como está passando rápido, né? Como o ano de 2024 passou rápido. Estava lembrando. Vocês acreditam que daqui a alguns meses, em março, já está aí de novo? Já vai ser meu aniversário. 20 anos de Casa da Bênção. Mas já está chegando. Como passa rápido um ano, como voa. A gente não pode mais perder tempo, irmãos. E não é somente com igreja, tá bom? Mas é com a nossa vida com Deus, é com a nossa família, é com as pessoas que realmente estão do nosso lado. Deus nos dá a oportunidade de colecionar momentos. Porque hoje em dia, com todo respeito, não é difícil você comprar um brinquedo e dar para o seu filho. Difícil é você parar para brincar com ele. Não é difícil você comprar uma flor e dar para sua esposa. Difícil você parar para celebrar com ela. Não é difícil você comprar uma meia lupo e dar para o seu esposo. Foi muito específico, né? É difícil você parar para brincar para celebrar com ele. Nada contra quem dá meia para marido aí, viu? Mas a galera não aguenta mais ganhar meia, viu? Fica a dica. Às vezes a gente está correndo tanto, gente. Sabe qual que é uma palavra que eu peguei? Ranço. Uma palavra que eu peguei? Raiva. Sabe o que é, pastor? É que eu estou na correria. Eu falei, não, beleza, vou deixar ali. Aí ligo para outro. Sabe o que é, pastor? Está tão difícil. Eu estou na correria, mas vamos marcar. Aí você, não, vamos tentar outro. Ô pastor, não vai dar não. Por quê? Estou na correria. Gente, a gente está correndo tanto, mas a gente está correndo para onde? Por que tanto correria assim? Talvez Deus não quer que a gente viva na correria não, sabia? Talvez Deus só quer que a gente pare, se organize e priorize aquilo que realmente importa. E isso tem a ver com igreja, com ministério, com família, com vida profissional. Isso tem a ver com o nosso tempo. Porque o tempo não volta. Eu tenho certeza que se eu falo aqui, quantos aqui queriam ter a oportunidade essa noite de voltar a ter 15 anos?
Muita gente ia levantar a mão, pastor, eu queria, e se eu pudesse, eu faria talvez diferente, eu mudaria. Ou pelo menos por uma semana, pastor, sei lá. Ou pelo menos continuar com a idade que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, mas continuar tendo a força e a energia de quem tem 15 anos. Mas o tempo e dinheiro são duas coisas que não aceitam desaforo. A gente não pode brincar. Então, quando Deus nos leva para o deserto, irmãos, não é para te punir, é para organizar novamente a casa, é para organizar novamente o nosso coração, é para nos mostrar as próximas estações, é para nos mostrar o próximo direcionamento. Você já perguntou para Deus o que Ele quer de você esse ano de 2025? Você que é obreiro aqui nessa casa, você já perguntou para Deus o que Ele quer de você na próxima estação? Você já perguntou para Deus, e aí, Senhor, qual que é o meu chamado? Que em nome do Senhor Jesus, que você venha ter um carro bom, uma casa boa, um sofá confortável, se possível que esse sofá faça massagem e tudo mais, que seja maravilhoso, uma TV maravilhosa, aquela TV que faz até uma curva assim, ó, você se sente, você tem uma vida confortável, mas Deus, Jesus não morreu na cruz só para você ter uma vida confortável. Você não está aqui nessa terra somente de passagem, você tem um chamado. Existe uma chamada para a sua vida. E talvez você não vai ser um pastor, uma pastora, você não vai, não sei. Mas talvez você foi chamado para ser um pai, para ser uma mãe de referência, para ser um ótimo profissional, ou até mesmo para ser algo dentro da igreja também. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, ó, sem exceção, todo mundo tem um chamado. Glória a Deus. Então que essa noite o Senhor venha ministrar no seu coração a priorizar aquilo que realmente importa. Ô pastor, mas o que é? Irmão, não sei, se eu soubesse o seu, eu falaria. Estou lutando para descobrir o meu. Cada um descobre o seu e a gente vai ser feliz. Terceira lição que nós aprendemos no deserto é superar as tentações. Lucas capítulo 4, versículo 1. Porque nem todo mundo é tão santo e tão bonito assim, tá bom? Todo mundo passa por lutas, por tentações e por pecados. Se existir alguém que 100%, já levanta a mão que Jesus já vai te puxar para a glória. Então, como não tem ninguém 100% ainda, a palavra de Deus fala que se a gente fala que não tem pecado, a gente já está pecando. Então, irmãos, é geral. Então vai dizer assim, ó: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha quem está guiando Jesus para o deserto. Não é o diabo, irmãos. É o Espírito Santo. Eita, volta lá, só rapidinho. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Dá uma parada aí rapidinho. Todas as vezes que o diabo vai começar a te tentar, vai vir aquele pensamento: será que você é crente mesmo? Será que você é salvo mesmo? Será que você foi remido mesmo? Porque quem é crente não faz essas coisas. Toda vez o inimigo sempre tenta contar a identidade. O diabo chega aqui e começa a duvidar se você é o filho de Deus mesmo. Ele começa a falar isso para Jesus. Próximo. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Essa parte aqui é quando o inimigo sopra no seu ouvido falando assim: ó, você está na igreja, não tem quase nada. Fulano que não vai para a igreja tem um monte de coisa. Passa. Próximo. Portanto, se prostrando me adorarás, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só até aí, em nome do Senhor Jesus. Uma coisa
que quando o Senhor nos leva ao deserto, o terceiro ponto dessa mensagem, Ele nos ensina a superar as tentações. Ele nos ensina, Ele nos mostra as nossas fraquezas. Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas, irmãos, porém, Ele não foi vencido em nenhuma delas. Porém, todo mundo, existe algo que a gente fala, é até um pastor amigo que ele fala isso, sobre os muros baixos. Todo ser humano tem um muro baixo na vida. Talvez o muro baixo de alguns é o álcool. Talvez o muro baixo de outras pessoas é a mentira. Talvez o muro baixo de alguma outra pessoa é a infidelidade. Mas todo mundo vai ser tentado em alguma área. E quando o Senhor nos leva ao deserto, Ele está nos mostrando qual é a área que a gente é fraco. Qual é a área que a gente precisa ter atenção na nossa vida. Que a gente precisa redobrar a oração, o jejum. Então, o Senhor vai nos mostrar qual é o nosso muro baixo. E aí a palavra de Deus vai falar que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu reconheço que existe uma área na minha vida que é fraca, que é um muro baixo, que é um lugar onde eu posso ser tentado e cair, eu começo a pedir misericórdia e graça de Deus, e o poder dele começa a me ajudar a superar. Jesus, ele não te dá conselho para você encarar a tentação. Ele te dá conselho para você fugir da tentação. E aí o diabo vai fugir de você. Mas tem muito crente que quer encarar a tentação. É um exemplo, irmãos. Talvez um irmão que tem problema com álcool. Ele não pode ficar numa sala trancada com uma garrafa. Ele já vai ser propício a cair. Talvez um irmão que tem problema, talvez com infidelidade. Ele não pode estar num ambiente que vai forçar isso a ele. Talvez um irmão que ele tem um problema com... Ele é raivoso, ele quer bater em todo mundo. Ele não pode estar num ambiente onde as pessoas vão provocar ele. E como que faz, pastor? Não vai, não esteja. Seja radical com o pecado, até você conseguir vencer. Mas fuja da tentação, e o diabo vai fugir de você. Sabe qual que é o grande erro? As pessoas confundem e acham que ser tentado, a pessoa já está pecando. Irmãos, e ser tentado não é um pecado. Pecado é você ceder à tentação. Porque se tentação fosse um pecado, Jesus tinha pecado, vocês concordam comigo? E Jesus foi tentado. Mas quando eu sou tentado, eu preciso ter o quê? Sinceridade. Senhor, me ajuda. Eu estou sendo tentado. Sabe qual que é o... Eu vou falar isso para vocês vão achar que é zoeira, mas é verdade. Final de 2023. Quarta-feira, 6 de dezembro. Só quem é santista sabe, né, Joe? Nosso time foi rebaixado para a Série B. E começou a chegar um monte de mensagem no meu celular. Eu fui tentado mandar alguém se lascar. Eu fui. Teve uns daqui da igreja, né? E aí, pastor? E o Santos, hein? Tem TV em casa não, irmão? Olha, vim aqui para falar. Eu falei, cara, aconteceu, né? Sabe o que é mais difícil, irmãos? Fui tentado dentro de casa. Acabou? Mas não tem mais jeito, não tem mais um jogo. Não tem. Mas e agora? Como que vai ser? É Série B? Como que funciona a Série B? A Série B é os melhores que jogam? Eu falei, os melhores que jogam. Eu aqui, já. Sabe, irmãos, estou dando um exemplo mais humorado do cotidiano. Mas o que eu quero falar para você é que todo mundo é tentado em alguma coisa, todo mundo vai ser. Não tem semi-anjo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que você fique aqui nessa igreja um tempão, que Jesus te deixe aqui, só se você foi enviado para outro lugar, mas se for da vontade de Deus, você fique aqui vários anos aqui nessa igreja. Mas se um dia, irmãos, pelo amor de Deus, guarde isso na sua cabeça. Você for para uma igreja, ou até mesmo passar um pastor por aqui, e esse pastor falar assim, que ele é 100%, que ele não tem pecado, desconfie dessa pessoa, viu? Que não tem semi-anjo. Eu não confunda, tá? Não estou falando de viver uma vida pecaminosa, mas estou falando que todos nós cometemos pecados. E todos nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, falar para Deus sondar o nosso coração. Mas se um dia você encontrar alguém falando que eu tenho toda a revelação da palavra de Deus, eu não tenho pecado, eu tenho um caminho, desconfie. E lembre de mim. E taque uma pedra nessa pessoa, em nome de Jesus. Então,
para deixar todo mundo igual. Todo mundo tem tentação, irmãos. Sabe, pastor, eu sou muito nervoso. Às vezes eu entro de manhã naquele BRT ali e vem um infeliz e pisa no meu pé, pastor, e eu xingo a pessoa em pensamento. Eu sei que tem. Sabe, pastor, não dá. Foge, irmãos. Pega o ônibus mais tarde, ou pega mais cedo, mas foge, evita as situações. Sabe, gente, estou falando de exemplos simples no nosso cotidiano. Mas talvez existam pecados mais profundos e mais grandes e mais difíceis, que nós vamos ser tentados a isso. Nós precisamos fugir e pedir a ajuda do Senhor. Porque em Eclesiastes vai falar que um abismo chama outro abismo. Ninguém começa já atolado no pecado, irmãos. Ninguém já começa já tocando o terror, não. Foi alguém que deu o lado e começou devagarzinho, começou aos poucos. E daqui a pouco está afundado, está longe, está distante. E aí sabe o que vai acontecer? O diabo só vai chegar do lado e vai tentar fazer com você o que ele tentou fazer com Jesus. Ah, mas você é crente mesmo? Você nunca foi crente? Ah, mas você é crente, por que você... Ele vai tentar atacar a sua identidade. Tem uma frase que a pastora Kel já até falou aqui na igreja, bastante conhecida, que fala: quem não confessa pecado vai ter que confessar tentação. No livro de Tiago vai falar que nós temos que confessar as nossas culpas, os nossos pecados uns aos outros, para que tenha perdão do Senhor e para que venha gerar cura. Talvez só está faltando você colocar isso para fora, mas para qualquer um não, para um homem ou para uma mulher de Deus. Fala: ó, eu tenho dificuldade nisso aqui, ó. Olha, isso aqui está difícil para mim. Sabe o que é, pastor? Tem um menino lá no serviço lá que eu tenho vontade de pegar um cabo de vassoura e tacar na cabeça dele. Eu tenho uma ira fora do normal, pastor. Está difícil. Sabe o que é, pastor? Eu tenho vontade mesmo de roubar, de tocar o terror. Sabe? Mano, melhor se eu confessar e jogar tudo para fora e a gente orar e você ser liberto, do que a gente ficar se enganando o ano inteiro, que está tudo bem. Não. Vamos rasgar o coração perante ao Senhor. Eu já confessei um negócio aqui para vocês, né? Quando eu era pequeno, quando todo casamento que eu ia, eu torcia para a noiva não ir, porque eu queria ver a reação do noivo. Olha que pecado. E quando foi a vez do meu, eu fiquei com medo da minha noiva não ir. E eu tive que pedir perdão. É sério, eu tive que pedir perdão para Deus. Nada contra os noivos. Falei isso uma vez no Amanda, ela nunca mais foi convidada para nenhum casamento, não sei porquê. Mas às vezes, sabe, a gente tem que tirar essa máscara, sabe? Sabe o que é, pastor? Já senti raiva. Já senti ódio, pastor. Tem uma vez que a minha esposa falou assim: sabia que uma vez eu já te bati em pensamento? Falei: nossa. Falei: credo. Já te sacudi assim, amor. Mas passou, tô bem. Falei: tá bem mesmo? Cuidado, hein? A gente dorme junto, cuidado. Do nada acorda à noite aqui sendo sufocado. Mas tem muita gente carregando, irmão, tentações dentro do coração. E isso está te fazendo mal, sabe? Está na hora de a gente expulsar, colocar isso para fora. Amém? Glória a Deus. Último ponto para a gente orar, ir embora e ser feliz. Está lá no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 19, verso 9 ao 11. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste momento perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçavam as penhas diante do Senhor,
Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Só até aí, em nome do Senhor Jesus. Último ponto dessa mensagem essa noite: no deserto, o Senhor nos ensina a resolver problemas. Se você quer ser uma pessoa que resolve problemas, você vai ter que aprender a ter conversas difíceis. Porque ninguém quer resolver problemas. Sabe aquele famoso descascar um abacaxi? Sabe aquela situação que nós precisamos resolver? O que está acontecendo aqui? A Bíblia não menciona diretamente isso, tá bom? É legal a gente deixar bem claro. Mas há alguns indícios que a situação de Elias era tão grave. Elias está se sentindo perseguido. Ele acha que só ele de profeta na terra. E ele se esconde numa caverna porque Jezabel está querendo matar ele. E ele está lá escondido. E há alguns indícios que ele desenvolveu um quadro depressivo. E o Senhor começa a falar com ele ali. E se a gente continuar a história, vai ter uma hora que Deus vai falar para ele assim: não, Elias, não tem só você não. Tem 7.000 que não se curvaram. Tem 7.000 que ficaram de pé. Ainda tem 7.000 que estão me servindo. Só que aí Deus começa a falar com ele. E Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus sabia que Elias estava fazendo ali. É igual quando você era pequeno, que sua mãe perguntava assim: quem que foi que quebrou o copo? Ela sabe quem foi. Sua mãe sabia quem foi. Aí o que você fala? Ah, mãe, foi o cachorro. Ah, não sei não, bateu um vidro. Ela sabe que você está mentindo. E ela fala: passa. E você fala: não, vou passar não. Ela fala: passa. Você fala: não, quem passa é cachorro. Ela fala: o que você falou? Ela fala: passa. E você fala: mas a mãe vai me bater? Não, a mãe não vai bater não. É a primeira vez que você vê que a vida não é um morango, que nem a Vera fala. E você passa somente, dá uma chinelada no ombro, e isso fica inesquecível. Era assim ou não era? A mãe que já fez isso com o filho fala amém. Amém, já fizeram, eu sei que já fizeram. A gente perdoa as mães também, tá tudo bem. É mais ou menos isso que está acontecendo com Elias. Deus chega lá e fala: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Deus já sabe a resposta, mas Deus está colocando Elias contra a parede. Irmãos, uma coisa é eu que sou falho, querer colocar o Doug contra a parede, querer colocar a pastora Raquel contra a parede. Agora outra coisa, irmãos, é Deus, sabe? Deus chegar na gente e falar assim: e aí, o que tá passando no seu coração? Como que você vai mentir para Deus? Deus já sabe o que está acontecendo no seu coração. Tinha um amigo meu que falava assim: Jean, se um dia alguém estiver te perseguindo, você pode clamar a Deus e Deus ele vai te socorrer. Se um dia o diabo começar a te perseguir, você pode clamar a Deus, que Deus vai te libertar e vai te socorrer. Mas se um dia você cair nas mãos de Deus, você vai clamar a quem? Ninguém consegue fugir das mãos dele. Então Deus começa um diálogo ali com Elias. Enquanto Elias está mandando um monte de desculpa para Deus, que muitas das vezes eu e você nós fazemos, Deus está falando: Elias, levanta, sai daí e vai para o deserto, que eu tenho que ungir um novo rei sobre aquele lugar. Mas não sei o que, Deus, não sei o que. Elias, levanta, sai da caverna e vai para o deserto. Irmãos, esse ano é ano de muito crente sair da caverna, viu? É ano de você retomar teu chamado. É ano de voltar a alinhar o coração. É ano de sair da caverna. Mas não sei o que, pastor, mas está acontecendo. E Deus está falando: levanta, sai da caverna, porque é eu que vou te sustentar. É eu que te envio. É eu que estou sobre você. O que Deus está fazendo com Elias ali? Está ensinando o caminho para começar a resolver os problemas daquele lugar.
Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e todo mundo tem medo, mas ele sai resolvendo tudo? Sai botando ordem na casa. Jesus quer nos ensinar a resolver os nossos problemas, sabe? Toda crise, todo deserto, ele precisa ter um tempo para começar, um tempo para nos ensinar, mas principalmente um tempo para acabar. Sabe o que vai precisar? A gente levantar, a gente ter coragem de sair da caverna e seguir para onde Deus está nos mandando. Minha irmã, meu irmão, esse ano pode ser o melhor ano da sua vida até então. Mas só vai acontecer se você levantar e sair dessa caverna que você entrou. Deus, ele vai fazer tudo, menos a nossa parte. Toda vez que Deus vai falar com um profeta do Antigo Testamento, o que ele fala? Levanta, põe de pé. Eu acho que a gente precisa se colocar de pé para valer, irmãos. Pastor, mas está doendo, está difícil. Você não é o único. Tem muita gente que daria tudo para estar na situação que você está hoje. Pastor, você fala assim, você não conhece meus problemas. Mas você pode ter certeza que tem muita gente muito pior que você, muito pior que eu, passando por problemas muito maiores. E sabe o que está acontecendo? Eles estão dando glória a Deus muito mais do que a gente. Então talvez está chegando o momento da gente parar de falar para Deus, mas Deus, você sabe o que está acontecendo? Oh Deus, sabe o que é? Não sei o que. Está na hora de a gente parar de ficar chorando e se lamentando. E está na hora de a gente levantar. Deus, apesar de tudo isso, eu me levanto hoje, eu saio da caverna, porque eu acredito que o Senhor vai mudar minha história, o Senhor vai mudar minha família, o Senhor vai mudar minha casa. Aí é diferente, irmãos. Deus lá do céu, ele está vendo o irmão cheio de problema, cheio de luta, cheio de dificuldade, se rastejando, mas que ele continua caminhando. Ele saiu da caverna. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vem e ele vai transformar essa vida. Que lá do céu ele olha o pastor de uma igreja da cidade de Campinas, da CB Vida Nova, caminhando, e ele vem e muda a história da nossa igreja. Eu vou falar um negócio aqui para você, para a gente orar, e que você fique chateado comigo, mas que Jesus fale ao seu coração essa noite. Talvez você está orando tanto e a situação não está mudando, é porque talvez você não está fazendo o necessário o suficiente para isso mudar, irmãos. Não existe nenhum relato na Bíblia de Deus ter mudado a história de alguém que não estava fazendo nada. Simplesmente alguém que está paradão ali fazendo nada, e Deus fala, não, eu vou mudar essa história aqui. Não, todo mundo que Deus teve um encontro na Bíblia, essa pessoa estava fazendo alguma coisa. Gideão estava malhando trigo. Ana estava subindo para o templo com o marido, estava limpando a casa, estava fazendo as coisas. Abraão estava servindo o pai. Jacó serviu o sogro durante muito tempo. Mas todo mundo que Deus fez alguma coisa. Ele não estava parado, sentado, prostrado numa caverna. Apesar das dificuldades, ele estava caminhando e fazendo. Ei, o deserto não é para te matar. O deserto não é para acabar a sua história. A sua história não vai acabar assim. A história da sua família não vai acabar assim, em nome do Senhor Jesus. Mas hoje você levanta, sai dessa caverna, volta para onde você tem que voltar, que Deus vai mudar a sua história no nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé nessa noite?